Meus irmãos e irmãs em Cristo, com a graça de Deus nosso Pai, estamos aqui reunidos para mais uma noite de muito amor, de muita paz e de muito aprendizado. Hoje nós temos aqui à minha direita o nosso irmão João Rocha, trabalhador da casa, que será o palestrante da noite, com o tema das bem-aventuranças. E à nossa esquerda, a nossa irmã Eva, que fará a prece de encerramento. E eu estou aqui com vocês na direção e teremos um exórdio, como nós sempre fazemos, que é um momento para nos ajudar a, digamos assim, desligar nossos motores do dia a dia e podemos nos concentrar no Cristo, no amor, para que no momento da palestra nós estejamos focados, com o coração aberto, a tentar entender e assimilar a maior parte que seja do possível. O tema de hoje do exórdio é o esquecimento do passado, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 11. É interessante esse tema porque muitas vezes nós temos uma mania de achar que no passado, quando aquelas pessoas que têm a curiosidade, que gostariam de saber, a maioria acha que fomos reis e rainhas ou alguma coisa desse gênero. E tem gente que quer ou que gostaria de tentar saber. Eu, dando uma lida para a gente conversar, tinha uma pergunta que estava feita no artigo que eu estava lendo, assim: se nós estamos num mundo de provas e expiações, que nós sabemos, se nós encarnamos para resgatar nossos erros, é uma oportunidade única, que nós também sabemos. Aí na pergunta estava sendo colocado: por que a gente não se lembra do passado? Né? Porque ele colocava de tal forma como dizendo: se eu me lembrasse dos meus erros, era mais fácil eu corrigi-los. Né? Mas por quê? Nós temos, quando encarnamos, o véu do esquecimento. E nessa ocasião, esse irmão questionava isso. Mas aí tem um detalhe muito simples. Deus sabe o que é importante para a gente. Se Ele colocou o véu do esquecimento em nossas vidas, enquanto encarnados, é porque é útil para o nosso desenvolvimento. Por quê? Porque muitas vezes, se nós soubéssemos o que fizemos em outras encarnações, porque não quer dizer que o que nós estamos aqui respondendo seja só pela encarnação passada. Muitas vezes nós temos faltas de 2, 3 encarnações, não importa quantas passadas, e só nessa que nós viemos ter a oportunidade de resgatar esses erros. E muitas vezes nós fizemos coisas erradas e muito fortes, que se nessa vida a gente soubesse, nós não iríamos muitas vezes suportar. Nós poderíamos nos sentir humilhados, ou também poderíamos nos sentir orgulhosos, e isso nos atrapalharia na nossa evolução espiritual, no nosso livre-arbítrio de tomar as decisões de caminho para o bem e para o mal. Então, eu lembro de um episódio há muitos anos atrás, que eu passei através das diversos tratamentos que fazia na época, faz muito tempo, mais de 10 anos, e na ocasião eu soube alguma coisa que eu deveria ter feito no passado. E eu digo a vocês que não foi bom. Foi bom no sentido de eu ter levado um grande puxão de orelha
e me colocou no caminho assim de realmente me modificar interiormente e ser uma pessoa melhor, tentar. Mas eu passei uma semana que eu não acreditava no que eu poderia ter feito daquela forma. Então, meus irmãos, assim, sobre esse assunto, e Deus também, Ele nos dá duas coisas que são necessárias para a nossa evolução e nosso crescimento sobre esse assunto. Ele nos dá a nossa consciência e o nosso instinto do que é o certo, do que é o errado. E ao mesmo tempo Ele nos tira o que precisa nos tirar, que é o quê? A lembrança do passado. Então, Deus é bondade, Deus é nosso Pai. Se Ele faz isso, Ele sabe o que está fazendo. E tem um detalhe também: esse véu do esquecimento só é enquanto nós estamos encarnados. Quando a gente volta para a vida espiritual, a gente lembra do que ocorreu em outras épocas. Da mesma forma que, durante o sono, que nós nos desligamos, entre aspas, do corpo momentaneamente, nós também temos momentos de lembranças de nossos erros. Tanto que uma coisa, não só de lembrança, não digo de nossos erros, de nossa vida, não quer dizer que nós erramos a vida inteira, não é necessariamente assim, mas nós temos também momentos que nós podemos estar próximos às pessoas que nos foram próximas em outras épocas. Uma coisa importante, eu vou voltar um pouco para depois continuar onde eu estou, é que por que também nós temos o véu do esquecimento? Isso é muito importante, porque na maioria das vezes, para não dizer sempre, nós encarnamos entre pessoas do nosso meio, pessoas que conviveram com a gente em outras épocas. Então, muitas vezes, o nosso irmão, o nosso filho, a esposa, pai, mãe, quer dizer, os nossos parentes afins ou pessoas que nos estão próximas, elas foram e conviveram com a gente em outras épocas. Então, muitas vezes, nós tivemos uma pessoa que a gente, porventura, fez um mal a ela ou vice-versa, e pela bondade divina, para a nossa evolução nessa vida, ele vem como um filho, como uma filha, como uma esposa e assim de qualquer coisa. Então imagine se nós tivéssemos todos consciência do que nós fomos e do que eles foram. Imagine você estar cuidando, uma mãe amamentando um filho, sabendo que ele foi um assassino que tirou a sua vida ou a vida do ente querido seu em outra ocasião. Imagina, não tinha como. Isso iria prejudicar consideravelmente a estrada da vida através do amor. Então Deus, aí a gente pergunta muitas vezes assim, e qual é o caminho sempre? O amor é o que Deus nos ensina. Se a gente sente muitas vezes também, às vezes a gente sente uma antipatia por certas pessoas, sem mais nem menos. Você mal conhece a pessoa e você tem aquela antipatia, mas você precisa conviver com ela. Então, qual é o caminho? Oração, amor para com aquela pessoa, porque você precisa conviver, mas você tem aquele instinto dentro de você, aquele sentimento que você não dá com aquela pessoa. Só que aquela pessoa muitas vezes é muito próxima a você, de qualquer natureza. Então é uma oportunidade única. Nós temos que ficar muito atento a isso. Da mesma forma, ao contrário, da mesma forma, você tem uma pessoa ligada a você, muito próxima a você, que você tem o maior amor por ela, no sentido carinho, assim, né? Não tem nada contra ela, e por contrapartida, ela pode ter uma rejeição contra você, ela pode ser áspera ou assim, forte em tratamento. E aí, o que a gente faz? Nós também fazemos o quê? Oramos por ela.
através da oração, e tentamos nos dedicar, não importa o que ela venha fazer com a gente tendo sempre amor no coração para com essa pessoa. Então, meus irmãos, assim, não devemos esquecer o momentâneo véu do esquecimento. Uma coisa importante que eu parei e vou voltar para concluir. Quando nós dormimos, que eu já falei, nós sabemos que o nosso espírito se desliga do corpo momentaneamente. É muito importante, sempre que a gente for dormir, fazermos orações e pedirmos que os bons espíritos estejam com a gente. Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente momentaneamente se desliga, dependendo do momento de equilíbrio espiritual que a gente esteja, a gente abre uma porta. E às vezes, irmãos do passado, espiritualmente, eles chegam junto da gente. E, de repente, eles ficam falando que eles estão vendo que você está convivendo com uma pessoa que te fez mal. Não importa o grau. E é como se eles estivessem, olha, fulano, como é que você está lá? Aquela pessoa fez isso assim com você, é um absurdo. Então eles começam a botar sentimento ruim. Por quê? Porque eles não estão vendo a gente como nós estamos aqui hoje. Eles estão vendo a gente como era na época passada. E eles não aceitam, digamos, que eu vejo um irmão meu junto de uma pessoa assim que tirou a vida dele. É natural. Então, às vezes a gente acorda de manhã com aquela influência, com aquele sentimento de raiva dentro da gente para com aquela pessoa. Isso acontece muito, né? Então, é muito importante estarmos sempre de noite e de dia. A oração tem força muito grande, a gente não imagina. A oração naturalmente sincera, do fundo do coração. Ela sim, é luz em todo canto que a gente esteja e todo canto que a gente mentalize. Então, vamos agora elevar nossos pensamentos para assim nós fazermos a nossa prece de abertura dos trabalhos. Senhor Jesus Cristo, amado Mestre, querido Deus, nosso Pai de suprema bondade, somos agradecidos, Senhor, por podermos estar aqui reunidos esta noite para receber, Senhor, com certeza, com a vossa bondade, os ensinamentos que o Senhor nos enviará através da palestra de nosso irmão. Que possamos todos nós, Senhor, purificar nossos corações, nossa mente, que possamos saber a importância de nos modificarmos, que possamos saber, Senhor, assimilar, compreender e praticar os ensinamentos que aqui hoje receberemos, bem como que a vossa doutrina nos traz. Dai-nos força, Senhor, para resistirmos às tentações e que possamos, Mestre, ser pessoas melhores hoje mais do que fomos ontem. Assim, peço permissão para dar início aos trabalhos desta noite, passando a palavra ao nosso irmão palestrante desta ocasião. Assim seja. Boa noite a todos. Que a paz esteja conosco, que possamos aqui servirmos, de aprendizes e de instrumentos da espiritualidade amiga, que não nos falta, que possa suprir também as nossas ajustes sempre, que essa assistência de todas as formas não nos falte, principalmente na responsabilidade que é falar sobre a doutrina, para que possamos nos fazer instrumentos dessa vontade maior, dos bons espíritos. O tema que trazemos à palestra de hoje, de respeito a uma das passagens que Jesus nos deixou, tão belas e tão profundas no ensinamento, que ele nos deixou, todo baseado como exemplo maior de amor. Esse sermão, que é o sermão
da montanha, que está em Lucas e em Mateus, ele transcreve naquele momento, naquele período que Jesus aqui teve, todo o seu ensinamento, né? E a nossa condição de, seguindo esses ensinamentos, conquistarmos esse progresso espiritual que todos nós, cedo ou tarde, vamos ter que alcançar, de uma forma ou de outra. Nele está contido digamos assim, um caminho seguro, reto, que a gente tem como melhor diretiva, né, a seguir aqui, enquanto nas nossas experiências de provação, de expiação que aqui passamos no planeta Terra. Na sua condição também, inclusive, de permanecermos, né, nesse processo evolutivo também do planeta, que aprendemos com o conhecimento da doutrina, que temos aqui o planeta Terra no seu período, né, ainda como um mundo de expiação e provas, mas que está em transição e vai passar para o mundo de regeneração, já numa condição mais depurada, né? E é importante que a gente consiga fazer a nossa parte nessa caminhada. Essa passagem das bem-aventuranças que nos foi deixado, ela também, para aqueles que não acompanharam, não se dizem, né, ou seja, dentro da crença, da convicção como cristão, também é sublime, porque ele traz exatamente aquilo que todos nós, de uma forma, até eu diria, para quem vive no mundo, principalmente conturbado de hoje, como utopia, né? O que se coloca ali como se fosse algo difícil, né, de se imaginar que vai um dia acontecer. Mas eu trago algo que já foi muito bem colocado, uma afirmação, uma colocação, não de um cristão, mas de Mahatma Gandhi, né, que dentro das suas convicções, ele, ao estudar e ver o Sermão da Montanha, ele fez essa afirmação, não é? Dizendo que se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, ele diz, nada estaria perdido, porque aí está resumido toda a nossa destinação, como deveríamos estar a proceder. Dentro desse ensinamento, que já é melhor colocado, proferido por Jesus, não é? Tem aqueles mandamentos maiores também ali incluídos, não é? Que a gente sabe, todos nós não podemos dizer que desconhecemos quais são os mandamentos, não é? Que resumem todas as leis e os profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas e amarmos ao próximo como a nós mesmos, não é? O Cristo ainda reforça, né? Ele nos deixa um terceiro mandamento, dando uma melhor exemplificação, porque às vezes a gente não se apercebe ainda, se conhecemos verdadeiramente o que é amar, não é? O que é realizar a caridade. Aí ele dá o exemplo. Qual exemplo? Ele, né? Ele diz, um terceiro mandamento vos deixo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, não é? Então ele já dá uma métrica que não é só você amar ao outro como você gostaria que ele amasse, porque a gente ainda tem um grau de imperfeição nisso, mas é se espelhar no exercício que ele aqui realizou e nos demonstrou, não é? E é difícil porque, aparentemente simples, direto, nós não conseguimos vencer esses condicionamentos que a doutrina vem trazendo, não é? A doutrina espírita, quando a gente passa a estudar de forma racional, por que a gente adquire esses condicionamentos? E não é feito de uma hora para outra. Como também a nossa transformação é muito difícil ser realizada, né, de um momento a outro, assim, no estalar de dedos. Não. Não basta a gente conhecer a teoria ou escutar. É preciso internalizar, e essa internalização vem através da vivência, das experimentações. Nosso amigo aqui falou exatamente sobre essa necessidade da reencarnação, do esquecimento desse processo todo, né? E quando a gente se adentra no estudo da doutrina, vai vendo o quanto é difícil, não é? A gente deixar para trás aquele dito homem velho, tão bem colocado nos evangelhos, né? Se tornar uma criatura nova, né? E a oportunidade dentro dessa lei divina
e é perfeita, maravilhosa, o melhor caminho, dá a conquista conforme o mérito de cada um, não dá privilégios, nem dá de forma nenhuma penalizações, não. A gente é que às vezes interpreta também de forma errada o que é a dor, o que é o sofrimento, o que é dito, como a gente coloca às vezes, como um processo de uma justiça ferrenha, não. É amor, é um amor com disciplina, porque se o amor não agir dessa forma, muitas vezes para a gente que somos renitentes, né, no erro, em fazer o errado ao invés de fazer o certo, que é claro que a consciência nos dita, é necessário às vezes expurgar através dessa experimentação difícil. Mas a gente recomeça, não é? E a gente vai aprendendo tantas e tantas outras coisas, e vai reaprendendo, e vai muitas vezes vivenciando, e ainda não internaliza, erra novamente, cai. E temos aí uma estrada contínua, né, de idas e vindas nesse processo de burilamento, para que a gente vá se depurando e se melhorando. Com a atenção, com o estudo, a busca, né, desse termo, dessa afirmação que o Cristo também nos deixou, que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade ela é conquistada também, acima de tudo, pelo estudo. Se a gente não estudar, não procurar colocar razão, entendimento, esforço também nesse sentido, fica difícil, muitas vezes, a gente atravessar determinados momentos que são os mais difíceis, que são os do sentimento, por exemplo, para perdoar. Se eu não encontro, né, uma forma de compreender, porque às vezes essas leis que são perfeitas, sábias, nos traz dor e sofrimento, se eu não compreender porquê disso, como, eu não vou conseguir, não é, ter um processo de, inclusive, ter uma virtude que a gente comenta um pouco mais em uma dessas bem-aventuranças, num capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala a respeito da resignação. Não é? Então, ele nos diz, não é, que a obediência e a resignação são duas virtudes muito pouco, né, trabalhadas, e o Cristo usou delas, não é, nos momentos mais difíceis. Obediência e resignação à vontade de Deus, à sua missão, ao seu compromisso, não se desviou frente às adversidades. E é necessário que a gente venha sempre retornando um pouco desse processo de compreensão. Não é fácil, né? A gente dá muito trabalho, quando a gente conhece que faz parte da doutrina, né, começa a entender, não, é crivo, é real. Não é? Eu tenho costumado, às vezes, assim, porque às vezes você vai estudando, vai conhecendo a doutrina, aí você diz, sim, eu acredito nisso. Mas será que eu posso afirmar, como a doutrina diz, que isso é a verdade? Quem sou eu? Eu não posso. Mas eu posso dizer que tenha certeza, acredite que eu acredito nisso que falo. É um primeiro passo. Não estar se colocando que aquilo que você acredita efetivamente seja verdade. Mas você acredita baseado nas informações que tem e que ela pode ser contestada, mudada, avaliada, combatida de acordo com argumentações. E é isso que Kardec nos trouxe dentro da sua, digamos assim, da sua participação maior na codificação da doutrina. Porque a doutrina não é de Kardec, são dos espíritos, não é? Conduzidos, colocados pelo governador do orbe, que é Jesus. E aí Kardec coloca ali a razão, o discernimento, o crivo dessa, não é, como se diz, o bom senso encarnado, como foi colocado, não é, um dos seus atributos, não é? Porque ele chega e diz assim, olha, eu estou fazendo aqui a lógica, mas se em algum momento a ciência contestar alguns desses ensinamentos que aqui na codificação eu coloquei, fixe com a ciência, porque a ciência é comprovação, é constatação. Então ele se embasa nessa condição de você poder, conhecendo, entender, compreender e começar a formar uma base cada vez mais sólida. Não é? Essa fé que é dita, que ele coloca raciocinada, que só é aquela que encara frente a frente a razão, em todas as épocas da humanidade. Então nós não devemos nos, digamos assim, incomodar, fugir, melindrar, o que quer que seja, quando colocarem argumentações que a gente, pelo convencimento da racionalidade externando, faça nos mudar de ideia, de convicção. E quando a gente experimenta aqui na doutrina as dificuldades, não é? Então, muito mais eu acho a responsabilidade dos participantes da casa espírita, quando a gente se adentra na tarefa de ser instrumento no processo de esclarecimento, né? Na segunda etapa dos trabalhos, por exemplo, que aqui são realizadas
porque é preciso você verdadeiramente acreditar, não é? E além disso, quando você constata que existe essa realidade, né? Que a alma sobrevive à morte do corpo, e é ali que quem se apresenta seremos nós cedo ou tarde. Não digo naquela mesma condição, não digo também que seja melhor de forma alguma. Na maioria das vezes a gente devia se questionar se não seria pior ainda do que a condição de alguns que chegam sofredores, com peso na consciência, ou aqueles que é uma dificuldade, né? Que constatando em si essa realidade de que a vida continua, que a matéria aqui ela é transitória, não é? Esse contexto do mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas, é sobre todas as coisas. Mas às vezes a gente ama mais o corpo do que a Deus, do que o que é eterno. A gente dá mais valor ao perene, que é a nossa existência aqui no corpo físico, né? E nós vamos nos deparar. Não é possível que a gente não tenha uma convicção, eu entendo que todos nós temos, que em algum momento nessa nossa caminhada do que entendemos como vida, como eu, como percepção, a gente vai se deparar com um momento que vai deixar aqui a matéria, que o corpo vai ficar, não é? Então, se estamos aqui, olha, veja que benefício, aí eu digo assim, não é? Falando em privilégio que não existe, mas eu diria até privilégio quando a gente tem contato com a doutrina que esclarece, que dá razão, que mostra a condução e que nos dá essa condição de até nos prepararmos um pouco melhor. Que estaremos preparados, não é, para o processo da desencarnação ou da morte, não é? Eu imagino que não. Sempre vai ser uma situação. Agora, vai ser mais ou menos a depender da nossa conduta, da nossa compreensão, do amparo que a gente tenha, também da espiritualidade que nos cerca, né? Então, quando a gente vivencia ali os relatos de muitos espíritos que não querem, continuam no seu processo de perturbação e passam-se anos, décadas, na nossa realidade aqui é outra, para ele, tempo e espaço, e às vezes eles estão ali presos há séculos, numa visão cotidiana sua de que eles ainda estão vivos no corpo de carne e não querem admitir, não é? Muito deles pelo orgulho, porque às vezes acontecem espíritos de doutores, de médicos, de pessoas de intelectualidade dita elevada no mundo, né? Que afirmavam a questão do materialismo, e ali deve ter alguma coisa ainda, né, dessa imperfeição que todos nós carregamos, que é o orgulho, e não aceitam. Não querem se sentir, né? Porque às vezes somos PhD, né? Estudamos, nos desenvolvemos e achamos que não podemos errar. E aí é onde entra dos maiores exemplos e ensinamentos que o Cristo nos dá, não é? Que é a condição da humildade, não é? De colocarmos, e aí eu volto, a podermos internalizar esse mandamento maior, os ensinamentos que as bem-aventuranças nos passam, do amar a Deus sobre todas as coisas, não é? E eu até coloco assim porque fica difícil quando a gente vem aqui conversar, não é? Porque é um aprendizado também para quem está aqui do lado de cá. Eu, na maior parte, estou do lado que vocês aí estão, dentro dos trabalhos, me vejo ainda como um aprendiz, errando, não é? Em muitas coisas, reaprendendo, sendo chamado a atenção. Mas eu trago aqui, nessa passagem, né? Então, como eu comentei, esse resumo aqui essa afirmação de Mahatma Gandhi é muito, digamos assim, propícia, principalmente porque ele não era cristão, não é? A crença, não é? A conduta dele era dentro da crença oriental que ele tinha, não é? Então, ele, nessa parte de conduta, ele afirmava, e teve uma passagem dentro de um relato que ele até dizia assim, olha, para o cristão, né, ele diz assim, ó, amem, né, Jesus. E ele fez uma afirmação em uma época que tem um sentido de ser, que ele dizia assim, mas odeiem o cristianismo. Porque ali ele estava se referindo às ações que nós que dizemos amar a Deus, amar ao Cristo, seguir os mandamentos, não executamos, fazemos o contrário, né? Provocamos guerras, discórdias, né? E por aí vai a quantidade de conflitos que muitas vezes a gente tem no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, não é? Entre as sociedades. Hoje está um momento de certa conturbação e a gente sabe que isso é um processo também decorrente, natural, porque muitas vezes quando a gente tem a condição de fazer as escolhas corretas, por egoísmo, por orgulho, por vaidade, né? Por ignorância,
A gente se deixa levar e faz a escolha que é indevida, e essa escolha indevida produz resultados, né? Então a gente vê uma situação, às vezes, numa crise econômica, numa conduta que às vezes a gente olha assim, poxa, mas aqui éramos aparentemente, né, ou se colocava como uma nação amistosa, amiga de irmãos, e às vezes a gente vê esses conflitos, vê os conflitos, vê a violência, às vezes, né, começa dentro da família, do lar. Por que isso? Né? Por qual condição? Às vezes acaba acontecendo esse tipo de conduta. Eu queria me dar aqui, pedir a permissão para ler, para ficar mais condizente, essa passagem que está dentro do Sermão da Montanha, né? Que são as bem-aventuranças, que é uma passagem onde Jesus, né, ele diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e depois de se ter sentado, aproximaram-se deles os seus discípulos, e tomando a palavra, os ensinava dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados vós sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mateus, capítulo 5, de 1 a 12, o versículo. Então, as bem-aventuranças estão contidas nessa passagem, nos versículos iniciais aqui, que São Mateus transcreveu, não é? Essas bem-aventuranças, elas também, algumas delas, uma boa parte, está muito bem contemplada e é abrangida no Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Então, nos capítulos 7, 5, 10, não é? Capítulo 8, 9, ele tem capítulo exatamente sobre, né, algumas dessas bem-aventuranças, que é importante a gente refletir, aprender dentro desse processo de ensinamento, né? É importante também se situar naquele momento onde foi proferido por Jesus, né, esse sermão da montanha, né? E é interessante porque a doutrina, ela nos ressalta sempre, dentro dos ensinamentos que os Espíritos nos trazem, de nós não nos apegarmos à letra, né, e sim, né, ao sentido, à mensagem que ali é colocada. E é principalmente porque muitas vezes, por questões culturais de época, de mudanças, né, as palavras elas vão tomando outras formas, né, outros sentidos, né? Então, eu estava vendo dentro de uma dessas passagens no estudo, por exemplo, que dizia assim, olha, bem-aventuranças é você dizer a felicidade, né? Você encontrar a felicidade real. E, às vezes, para você transmitir para aquelas pessoas que ainda não conseguiam, né, comparar com aquilo que elas viam como uma felicidade na sua condição do mundo, né, era preciso você dar determinadas comparações, e as parábolas elas nos trazem muito disso, né? Então tinha um exemplo que eu estava lá vendo e disse, olha, uma das formas que tem em muitas partes do Evangelho, né, do Antigo Testamento, dizia lá para o judeu que quando queria dizer, né, de uma forma direta, clara, essa conquista da felicidade, né, era quando alguém, por exemplo, afirmava eu tenho gordura entre os dentes, né? Porque as pessoas saboreavam naquela época, né, o alimento dessa forma e achavam que isso era um contexto de ficar feliz ou prazer, mas dava uma conotação que a gente pudesse compreender. E muitas das passagens do Cristo é necessário essa reflexão e entendimento. E a doutrina, dentro do ensinamento que os Espíritos nos trazem, eles procuram exatamente nos dar a interpretação, a compreensão melhor desse ensinamento. A primeira condição é que ele mostra que nesse ensinamento, no Sermão da Montanha, tudo ali está dito, não a condição mundana, não é a felicidade do mundo que é a prioritária, né? É a condição do espírito.
se coloca ali a condição para o espírito. E é importante porque também na doutrina, quando a gente estuda, tem as passagens, as afirmações, e a gente vai experimentando isso, que ele diz assim, olha, é importante porque muitas vezes a gente parece-me que eu diria assim, dentro da minha... meu aprendizado, do que eu estudei, tem uma forma que se diz binária, né? Quando você vai falar lá dentro de eletrônica, não importa, binária é 01, 01, 01, você não, ou é um ou outro naquele momento, né? E às vezes a gente costuma agir assim, não é? Quando a gente tem às vezes uma afirmação, diz assim, olha, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Aí a pessoa já coloca assim, olha, quem é rico não presta, está envolto no mal, vai fazer mau uso. Não é? Então nada, e a gente começa a compreender do que Deus nos permitiu vivenciar para o nosso usufruto, seria prejudicial. O que é prejudicial é o excesso, é a forma, é o uso que a gente dá, a desvirtuação daquilo que Ele nos passa. Então é importante a gente passar sempre a ter essa condição de reflexão, não é? Principalmente eu vendo as opiniões contrárias. Eu vou passar aqui, não é? Aqui eu já passei do Sermão da Montanha, mas eu acrescentei aqui uma figura que tem algo, não sei se está percebido aí para vocês, que tem muito a ver, eu diria assim, com o primeiro ensinamento, que eu sou relutante, eu estou colocando aqui de volta porque esse contexto aqui me foi apresentado em 92, quando eu tomei contato com a doutrina por necessidade, não é? E uma das coisas que me tocou muito, numa dessas reflexões, eu imagino assim, é difícil você dizer, mas eu digo, poxa, eu tive alguns processos dito mediúnico, né? De você, ou por intuição, ou chegar a ouvir vozes, né? E entrar no meio conturbado. Acho que muitos daqueles que aqui se encontram, né? Vêm por necessidade. Eu me adentrei na casa espírita por necessidade. Tinha minha formação lá de exata, buscando a racionalidade, mas de repente tem algumas coisas que você não consegue explicar. E aí você tem que, não é, baixar a cabeça mesmo e dizer assim, olha, não sei dessa área não, essa área daí eu sou analfabeto, vou me adentrar. E numa dessas vezes, é interessante porque tem a ver a respeito nesse momento atual, lá em 92, uma das questões que eu estava, né, que eu ficava às vezes assim, um dia todo dentro daquele bombardeio, né, refletindo sobre determinadas coisas, e em algum momento me chegava, ou pelo Evangelho, ou por aqueles minutos da sabedoria, né, você abria lá, vinha aquela resposta do que você estava sendo questionado. E lá tem até um colega meu aqui que trabalhou comigo, não sei se nessa época, em 92, mas eu tinha um gerente que era mexicano, Gustavo, lá, e ele tinha uma pirâmidezinha na mesa dele. E eu estava com essa reflexão já há alguns dias, batendo, que é exatamente os conflitos. Como é que você consegue entrar em consenso, né? E o porquê de tantas situações que dentro da família, do lar, entre irmãos, família, sociedade, religiões, crenças, existe tanta, né, guerra fratricida, briga, né, e olhava. E ali, naquele momento, ele me chamou à sua sala para falar alguma coisa e ele tinha uma pirâmide na mesa dele, né? E alguma coisa me fez puxar e eu pegar naquela pirâmide. Quando eu peguei na pirâmide assim, era um artefato de acrílico, né? Tinha uma premiação lá dentro, e eu apanhei a pirâmide e alguma, né, intuição me veio e me questionou aquilo assim, o que é que você vê quando eu peguei assim a pirâmide, né? Aí eu tinha pego ela aqui na base assim, eu digo, eu vejo aqui um triângulo, não é? E ele me perguntou, e o que é que o seu gerente ali, o Gustavo que estava na frente, vê? Aí eu parei assim, ele vê um quadrado preto, né, que é uma base preta, que era um triângulo de acrílico. Aí eu fui intuído ali, botei a pirâmide, né? Aí veio aquela questão, se você perguntasse para ele o que é que ele via na sua mão, o que era que estava na sua mão, ele ia dizer o quê? Um quadrado preto. Eu iria dizer um triângulo lá, né, na base de acrílico. Então, eu estou com a verdade, entre aspas, eu estou afirmando algo que é verdadeiro. Eu estou percebendo uma pirâmide, ele estava percebendo ali um quadrado. Mas a verdade é algo a mais, que a gente está vendo uma face só, é uma pirâmide. Que se a gente entrasse num diálogo para entender que o outro também tem algo a nos oferecer, para que a gente compreenda, talvez a gente encontre e se aproxime mais dessa verdade. A verdade é absoluta, só Deus, a gente está muito distante disso. Mas é um exercício que a gente vai aprimorando.
E aí, nesses questionamentos, parece que você passa 23 anos, né? E vai deixando um pouquinho, vivencia, vem a resposta e você daqui a pouco está sendo conduzido para nessa, né, euforia que está aí. Nosso amigo aqui falou que a gente sabe que não é só exclusivamente nosso, são as nossas companhias, vibrações, pensamentos. Você começa a tomar partido às vezes, né, mesmo dentro da casa espírita, fora, dentro da sociedade, a questão política, começa a botar o culpado no outro, o outro é errado, como é que pode, você é o certo. Quer dizer, a gente coloca novamente a pirâmide de lado e começa a cada um a afirmar a sua verdade. E aí, pelo orgulho, se você tiver o poder na mão, pior ainda, você comete os absurdos e os excessos. E aí, dentro desse contexto, e você tem que se policiar. As bem-aventuranças aqui, a gente vai falar sobre a questão que é tocada mais de uma vez, sobre a questão da mansidão, né? da questão de sermos pacificadores, né? Do processo da paz, que é o que é necessário para quem vai herdar a terra, não é? Para quem vai continuar aqui. E aí, na semana passada, um amigo meu também, né, Jaime, que trabalhou comigo, eu me recordo que eu comentei com ele sobre esse lado, né? Aí no Face, tem coisas boas que você se aproveita no Facebook lá, no modo de comunicação, quando às vezes passa, ele me mandou essa imagem, João, vê isso aí, né? Aí eu digo, é exatamente aquilo que colocava lá. E chegou para mim um bom momento, para ser um momento novo de reflexão, porque a gente está conturbado nessas questões aí dos conflitos, de cada um afirmar, e daqui a pouco irmãos estão dentro da casa, às vezes a partidarização separa as pessoas, coloca, um não fala com o outro, daqui a pouco você vai se deixando levar. E é importante a gente buscar aqui e procurarmos nos sentir com saudades de Jesus, né? Para que essa saudade a gente consiga pensar nele e aí ver muito daquilo que ele nos passa. Então me chega numa semana que eu estava refletindo aí, estava em viagem, mas me chega essa imagem que ele passou para mim e que retornou, né? Essa reflexão, quando ele diz ali, é parecido com a mesma situação, né? Quer dizer, me retorna, olha, a verdade está ali, os dois pontos são verdadeiros, então procure compreender o outro lado, refletir melhor. Não quer dizer que a gente tenha que se omitir na nossa situação daquilo que é irreal, né? Mas é necessário nos colocarmos com mansidão, com uma condição de não violência, né? E o primeiro slide que eu coloquei depois do título ali fala de Gandhi, né, que é um exemplo, né, porque muito mais do que palavras, o que nos ajuda a compreender e aceitar é o exemplo, né, é a prática. Então a prática e o exemplo é a melhor forma de a gente educar, né, ou mostrar a nossa convicção para o outro, né. E aí, assim, essa inserção ela vem para exatamente que a gente consiga estar refletindo sobre essas questões, né? Então, nos bem-aventurados, como a gente já falou lá, bem-aventurados é uma expressão de Jesus que significa os felizes, né? Sempre aí colocado sobre o aspecto espiritual. Do ponto de vista material, porém, está mais relacionado a pessoas que possuem bens, poder ou posição de destaque na sociedade. É uma outra condição, às vezes, difícil, porque a gente vê muito desses conflitos voltado porque a gente, às vezes, quer ter alguma coisa de posse material que o outro tem, que a gente não tem, e isso vai gerando, né, um processo de apego, de insatisfação, de sentimento, muitas vezes, que a gente conhece aí como inveja, como desejo, e é uma das maiores causas de sofrimento para o espírito, principalmente depois que deixa o corpo físico. A gente consegue dizer que estamos aqui numa faixa vibratória, né, entre encarnados, que a gente consegue conviver com diversos graus, né, de colocações já evolutivas de espíritos presos ao corpo, mas tem uma imensidão muito maior de desencarnados, né? Então, em uma das obras que Chico Xavier nos trouxe de André Luiz, comentava que existia 4, 5 vezes mais, né? Era 20, 25 bilhões de espíritos desencarnados
nessa faixa de frequência aqui, convivendo conosco no planeta Terra. Então, imagine, nós temos uma responsabilidade, principalmente pelo conhecimento, como já conhecedores da doutrina, ou nos adentrando a esse aprendizado, de estarmos muito mais a influenciar positivamente, a reeducar, nos reeducando quem está junto conosco, vencendo os nossos condicionamentos que ainda são voltados à matéria, não é a condição do apego que gera o sofrimento a essas colocações, do que nos deixarmos influenciar por aqueles que já deixaram o corpo e não conseguiram vencer, enquanto no corpo essas suas imperfeições, como a gente não conseguiu também, nem está conseguindo hoje muitas delas, mas procurar sempre ter essa condição pautada, né? Então, dentro das bem-aventuranças, ele começa com essa primeira, né, colocação: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não é? Aí, no capítulo 7 de Kardec, Livro dos Espíritos, item 2, ele já dá ali uma explicação direta, clara, sobre o que quer dizer esses bem-aventurados, né? Ele diz aqui, ó, em dizendo que o reino dos céus é para os simples, Jesus quer dizer que ninguém é nele admitido sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito, que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que crê mais em si do que em Deus. E é uma constatação nossa. Quantos e quantos espíritos conhecedores, com experimentação, doutos, estão em sofrimento? Porque tem em si esse sentimento de achar que, pelo conhecimento, eles são melhores do que o outro, né? E, às vezes, eles acabam sendo ignorantes naquilo que tem muito maior valor, que é o conhecimento do nosso progresso, da nossa evolução espiritual, desse compreensão ou entendimento, ou pelo menos percepção, né, de Deus. Não é? E, às vezes, é o que coloca, eu vendo um determinado, não é, uma passagem, não sei se foi bem uma palestra, se não me engano, de Haroldo, ele comentava, né, dentro da afirmação dele, muito clara, a respeito dessa questão de que, para se aproximar de Deus, é muito mais pelo coração do que pela razão. Não é? É um exercício muito mais de coração. Então, nesse capítulo, ele trata muito e fala sobre a questão, a necessidade da humildade. Né? Então, bem-aventurados os que choram porque serão consolados, também está no Livro dos Espíritos, e no capítulo 5, item 18, né? Ele diz aqui, ó, bem-aventurados os aflitos, pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, pois terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porquanto após o trabalho virá o repouso. Né? Lacordaire, Havre, 1863, foi uma comunicação de um espírito no processo, né, da codificação que Kardec ali exercia. E é muito bem colocada, porque muitas vezes a gente chora, mas chora pelo apego, pela perda das coisas do mundo. Poucas vezes a gente verdadeiramente chora naquilo que a gente busca de melhor para a nossa evolução espiritual. Não é? E muitas vezes a gente se torna revoltado porque o nosso choro é por algo que vai nos reter, nos fazer sofrer mais ainda, e sofre muitos espíritos que estão apegados, e quando a gente não nos vê atendido, né, a nossa condição de choro, é como crianças que às vezes desejam algo que lhe dá satisfação ali do momento, mas vão lhe trazer um prejuízo futuro. E o pai, quando ele é conhecedor disso, ele não vai dar ao filho, não é, aquilo que vai lhe prejudicar. E às vezes a gente se revolta, porque a gente quer no nosso livre-arbítrio, muitas vezes, o desejo do ego, do eu, do mundano, e é isso que depois nos escraviza, né? Esses condicionamentos muitas vezes vêm disso. A gente vai se condicionando a coisas que nos apercebemos que às vezes a gente não consegue mais se desvencilhar. Não é? Então, a questão muitas vezes de substâncias que criam a dependência orgânica, mas a dependência maior continua sendo sempre, não é, a do espírito, que você se condiciona aquilo. Então, às vezes, você tem algo que pode se vir e faz um sentido, pode ser algo que tem um contexto que é prazeroso, mas não é prejudicial, e pelo excesso, pela mudança de prioridade, a gente começa a se escravizar a algo de muito menor valor. Não é? Então, é uma opção nossa. Eu tenho algo que tem um valor muito maior, que seria prioritário, não é? Então, nessa prioridade maior vem a ser a Deus, e a gente deixa isso como uma prioridade muito menor do que outra que é pelo prazer mundano.
E esse prazer no mundano, quando a gente perder o corpo, nos escraviza, e como nosso irmão falou, é o que gera depois aí os processos, né, de influenciação, de obsessão, porque quando a gente perder o corpo, eu não vou ser mais dono de ter a ação de solver aquilo que é do mundo. Só vou conseguir essa sensação através de quem? De outro espírito que esteja encarnado, né? E a gente entra nesse processo de dependência, né? Então é importante a gente ir desenvolvendo isso. No outra bem-aventurança a respeito dos mansos, né? É importante, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, né? Que é isso, a afabilidade, a doçura, a paciência, a obediência e resignação. Está no capítulo que trata a respeito dessa bem-aventurança no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 9, né? Então ele diz assim, a doutrina de Jesus, falando sobre obediência e resignação, né? Ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, porque levam o fardo das provas, né, que a revolta insensata deixa cair. Muitas vezes a gente acha que ser resignado, não é, ou ser obediente é ser medroso, é ser acomodado. Não é isso. Não é? Ele mostra essa distinção. Ela é ativa, ela produz isso. Nesse Bem-aventurados os mansos, eu me recordo também de muito desses ensinamentos, que eu digo, é uma coisa também mais vivenciada. Certa vez eu me conduzia, eu acho que eu já comentei isso aqui uma vez, e me ficou marcado isso, e é um alerta, porque às vezes a gente vai se deixando levar, né, pela convívio. Tinha muito essas lutas que passavam de MMA, das pessoas, né, se colocando, e eu estava lendo uma obra de um personagem histórico, que tem uma obra chamada Confissões, que é Santo Agostinho, que está também no Livro dos Espíritos, faz parte do processo da obra da codificação. E nesse livro, que é histórico, serviu de base para a Igreja Católica, muitas das suas colocações, Confissões foi elaborado no ano 300 e pouco depois de Cristo, e Santo Agostinho, ele ali faz diversos relatos. E tinha uma passagem, eu não tinha chegado nela ainda, nesse relato, que falava sobre um outro colega dele, companheiro do norte da África, que foi também na época para Roma, e que ele se deixou levar pela viciação dos jogos romanos. Ele se libertou depois, Santo Agostinho conseguiu trazê-lo dentro do entendimento, tanto é que ele se tornou também, foi canonizado santo, Santo Alípio, né? Era esse colega de Santo Agostinho. Mas é interessante que no momento que um colega meu, em viagem a trabalho, ele gravava no final de semana algumas lutas, e aí durante o voo ele chegava lá do lado, estava assistindo, eu parava, eu estava começando a ler a obra, eita, vou ver aqui. Aí por duas vezes eu fui assistir umas cenas lá que são grotescas, mas você vai se deixando contagiar. Num dos momentos veio aquele alerta, né? Aí eu abro assim o livro ao acaso, não tinha chegado ainda. Disse, vamos ler aqui, eu estou vendo uma obra histórica que deu uma base, que é Santo Agostinho. Aí falou essa passagem. Era uma passagem que Alípio, Santo Agostinho relata, ele em Roma, dentro do estúdio, Alípio era uma pessoa de natureza boa, ele era não violência, mas os amigos, né, da comunidade romana, isso estou falando no fim do Império Romano, ainda tinha um circo romano, ele há 300 e poucos anos depois de Cristo, os amigos chegaram e queriam levá-lo de qualquer forma para o circo romano, onde tinha lá os gladiadores ainda dentro dos seus combates, né? E ele dizia, não vou, mas uns amigos, né, os amigos que muitas vezes nos cercam, pegaram ele, não, vamos, e carregaram ele, bem dizer, à força. Aí ele chegava e dizia, porque está o relato dele, disse, não, vou fechar, né, tapar os meus ouvidos, fechar os meus olhos, se minha alma não enxergar aquelas cenas que eu sei que vão ser grotescas, não contamina a minha alma, eu não me, né, conduzo dentro dessa visão de alimentar de via violência. Ele foi ali para aquele espetáculo, né, dentro do circo romano, mas no momento lá de ápice, isso está relatado nessa obra de Santo Agostinho, o pessoal que estava todo na casa, no espetáculo, vai a multidão, como se diz, vai à loucura, no momento, que era exatamente o momento onde o gladiador estava, né, matando o outro, porque lá era na época ainda que o pessoal botava o dedo para cima ou para baixo para ver. Aí foi essa passagem, né, e nesse momento, Alípio abriu aquele cantinho do olho, como se diz, né, porque viu um movimento. Quando ele olhou ali, ele viu a cena mais grotesca, está afirmado lá, que foi um homem matando o outro lá dentro do circo romano. E a partir daquele momento ele se viciou no circo. Se contagiou, se contaminou nesse processo de violência.
É quando a gente sabe aqui dentro da doutrina que é um processo que a gente vai abrindo brecha para aqueles que a gente deveria reeducar, para serem pacíficos, e a gente vai alimentando isso. E muitas vezes a coisa vem de forma sutil, né? De um momento para o outro. Você vai alimentando, e daqui a pouco você está conduzindo, e você está alimentando a tua energia, teu tempo, teus pensamentos, alimentando a violência, e alguém, né, de forma muitas vezes inteligente, mas contrária dentro desse contexto ao ensinamento do Cristo, se aproveita disso. É como se nos escravizassem ao erro, ao mal, à queda, né? Então a gente sabe desse processo muitas vezes de conduta. Aí vem a observação do orar e vigiar e da atenção, que muitas vezes a gente tem que, né, fazer essa reflexão. Eu me digo isso que como espírito, imagine, você vai lá, coloca, está no dia a dia, tem a convivência do mundo, mas você não pode se deixar alimentar por essa condição do mundo ainda. É preciso você refletir, né? Muitas vezes eu sou puxado ali a orelha 1, 2, 3 vezes, é uma fragilidade, é uma das preocupações que eu às vezes tenho, é que diz assim, olha, não me tomem por exemplo não, porque eu sou falível, né? Eu vou fazer o esforço, me chama a atenção, quer ser meu amigo, mas não tome. E muitas vezes a gente está, mesmo aqueles, não é, dentro da sua conduta, quando você vai ver, a querer santificar, não é? E a gente sabe, eu comentei aqui, quando você fui estudar uma vez sobre Assis, não é? Francisco de Assis, e aí você descobre que teve um momento da mocidade dele que ele foi para a guerra, foi prisioneiro de guerra, tudinho, né? Colocou lá naquela época na Itália, né? E dali ele teve o seu processo de mudança. Quando você vê aqui em outras passagens um processo de mudança que é espetacular, que ali é colocado assim para nosso aprendizado de Paulo e Estevão, né? Da sua transformação. Essa transformação de Santo Agostinho, nessa passagem, ele se coloca também como renovado, porque ele era uma pessoa também do mundo, né? Ele era o que você pensasse dos prazeres do mundo. Santo Agostinho, antes de ser santo, ele tinha. E aí, Confissões é um relato disso, que é histórico, que está ali colocado disso. Aí mostra que é esse combate que está muito mais, né, com cada um dentro da sua condição. Então vem aí, tem outra passagem, né, de bem-aventurados, né, da parte de justiça, né, os que têm sede de justiça que serão saciados. É a compreensão também dessa lei, não a lei mundana, não é? A lei do homem, ela está evoluindo para se aproximar a essa lei divina de Deus, mas a lei de Deus, ela é pautada, e a gente percebe na lei do amor, da caridade. Não quer dizer que não tenha disciplina, ao contrário, tem, com amor, né? E essa é a grande dificuldade, porque às vezes a gente tem um poder na mão, tem a condição, é um instrumento de Deus para exercer o poder, mas de forma positiva, benéfica, né, disciplinadora, para ajudarmos uns aos outros. Mas às vezes a gente peca porque quando não se apercebe o nosso pensamento, quando a gente aplica alguma ação, é como a um filho. Eu vejo o meu filho que não me atende e fica mexendo na tomada. Eu sei que ele vai levar às vezes uma descarga. Às vezes você tem que ser mais rigoroso. Mas eu jamais posso fazer isso de forma odienta, nem extravasando. Tem que ser com amor, com a disciplina, mas com amor. Mas é dificílimo. Aí esse exercício do amor, de vigiar o pensamento, por que é que eu faço isso? Então, a gente vai aprendendo nessas bem-aventuranças, no ensinamento que o Cristo nos coloca, que não devemos julgar. Porque quando você voltar àquela figura, tiver a visão, né, aproximada do todo, você vai compreender. Então, não importa se é um homicida, qualquer que seja, aqui eu não dou as expressões, porque muitas vezes isso choca a mim também, né, por falhar disso, mas você percebe, quem sabe eu não tenho uma história dessa, e é a oportunidade de eu mostrar a esse sentimento de arrependimento verdadeiro, de se modificar, não é, ou renovar, e você crescer dentro dessa condição. Então, assim, não tem o que às vezes, quando você se adentra à doutrina e enxerga isso, e é difícil quando você vê, olha e diz assim, poxa, como é que eu não priorizo? Não é? De você saber que Deus, Ele é bom e misericordioso, Deus é amor, nos coloca toda a condição aí de apoio, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Então tem a passagem de ser misericordioso, né? Como padecer-se da dor do semelhante. Tem uma passagem também, porque está no Evangelho segundo o Espiritismo, num capítulo que isso aqui me marcou muito, não é? Dentro de alguns momentos de reflexão que você passa, de dificuldade, que é reconciliar-se com os adversários, não é? Esse é um exercício dificílimo, mas necessário, e você não sabe o bem que faz, quando a gente olha e diz, por que é que eu não me dou a oportunidade de fazer a minha parte, de quebrar qualquer mal entendido, não importa se foi mal entendido mesmo ou não, mas você se reconciliar com o adversário, né? Que é colocado, é o sacrifício mais agradável a Deus, perdão das ofensas, a indulgência.
Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. É que deixai vir a mim as criancinhas, verdadeira pureza, mãos não lavadas, né? Então, nessa passagem que o Cristo fala a respeito de sermos puros de coração, eles dá a simbologia de nos comportarmos como crianças, sem malícia, sem má fé, sem segundas intenções, dentro dessa premissa. Ele fala muitas vezes que a verdadeira pureza está em não lavar as mãos, que é aquela passagem que ele mostra, que muitas vezes as pessoas querem, né? Ele não é contra você ter o asseio de forma nenhuma, mas novamente, é mais importante, prioritário, você fazer uma limpeza interior dos teus pensamentos, da tua intenção, do coração, do que você fazer uma limpeza exterior e se ocupar com isso. Não é alimentando um orgulho, uma vaidade, alguma distinção que é externa, não é interior, né? Vem a passagem lá sobre casa pintada por fora, caiada por fora, mas podridão por dentro, igual o mausoléu, como ele comenta, né? Então é importante essa condição. E bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Isso é muito em conjunto, né, com os mansos que ele ali coloca, mas é diferente, pacificador, né? A gente poderia dizer, o Cristo, quando foi preso para ser ali crucificado injustamente, ele foi manso, ele não se colocou violento nem reagiu. Mas a diferença de pacificador foi quando ele, crucificado nos últimos momentos, pediu a Deus para perdoai-nos, né? Perdoar-nos, né? Ele diz, perdoa-os, Pai, pois eles não sabem o que fazem. Isso é ser pacificador. É quando você perdoa e pede perdão para o outro. Não alimenta, mesmo tendo às vezes a condição, o sentimento, aquela condição de culpabilidade, né? E é isso que eu acho que nesse momento a gente precisa muito de sermos mais pacificadores. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. É um dos outros, das outras bem-aventuranças que nos é colocada, também aborda, né, muito essa questão de você buscar essa justiça, mas não a justiça mundana, na questão de Deus, e a justiça muito mais para consigo, a sua consciência, a sua busca aí de ajuda. Então, aqui, me adentrando, chegado o momento, finalizando por aqui, agradecer a oportunidade de aqui também estar, através do estudo, aprendendo um pouco mais. Ou seja, Agradecemos a palestra do nosso irmão João Rocha e nesse momento eu passo a palavra para a nossa irmã Eva fazer a prece de encerramento. Caríssimos irmãos e irmãs, convido-vos a fechar os olhos e mantendo o nosso pensamento elevado a Deus, nosso Pai Criador, possamos orar. Jesus, Mestre amado, querido, irmão, amigo de todas as horas, em Teu nome queremos manifestar a nossa gratidão a Deus pela bendita oportunidade da noite de hoje, com relação aos ensinamentos aqui nos transmitidos, que possamos, caríssimos, refletir acerca dos mesmos e que nesta reflexão possamos meditar de forma a internalizá-los e que internalizando-os possamos em seguida exteriorizá-los de forma prática, colocando na caminhada, na jornada de cada um de nós, as bem-aventuranças como meta, como objetivo. E assim possamos, cada um de nós, promover a nossa reforma íntima, que é trazida para cada um através da mensagem do Cristo, que possamos vivenciá-lo como o caminho para o nosso Pai. E nesta nossa jornada, Senhor, nós te clamamos por misericórdia. Ajuda-nos a que possamos objetivamente colocar em prática este nosso intento. Ajuda-nos, amado Pai, para que possamos ser aquilo que o Cristo diz em sua afirmativa. Centelha de Deus, quando Jesus diz, brilha a vossa luz. Que possamos envidar todos os nossos esforços neste sentido. E mais uma vez, profundamente agradecidos pela forma como que fomos banqueteados na noite de hoje, nós nos dirigimos a vós, Senhor, suplicando que a Tua presença seja constante em nossas vidas.
E assim nós devolvemos a palavra ao nosso irmão para que dê por finda a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. Citando o nosso irmão Mahatma Gandhi, que o palestrante citou, eu lembro que ele deixou como ensinamento que nós devemos ser a mudança que nós queremos ver no mundo. Assim, Mestre Jesus, que a vossa luz esteja conosco, hoje, agora e sempre, na nossa caminhada. Damos por encerrada a primeira parte dos trabalhos. Que assim seja. Boa noite para todos.